Olá. Um ataque de drones dos Estados Unidos matou no domingo em Cabul, a capital do Afeganistão, o terrorista mais procurado do mundo, o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, líder e fundador da rede terrorista Al-Qaeda, conforme anunciou na segunda-feira o presidente Joe Biden. É o maior golpe na organização responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro, desde a morte de Osama Bin Laden, o líder supremo da Al-Qaeda, numa ação de uma força de elite da Marinha dos Estados Unidos em 2 de maio de 2011 em Abbottabad, no Paquistão, onde Bin Laden estava refugiado, aliás, perto da Academia Militar do Paquistão, o que indica alguma cumplicidade dos militares paquistaneses. Assim como agora, certamente, é uma cumplicidade do regime dos Talibã no Afeganistão. Al-Zawahiri tinha uma longa folha corrida como terrorista. Havia uma recompensa de 25 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de reais, pela sua captura. Preferivelmente, como naqueles cartazes do Velho Oeste, Zawahiri era procurado, vivo ou morto, preferencialmente morto, porque um líder da Al-Qaeda levado para julgamento nos Estados Unidos seria um grande desafio à justiça dos Estados Unidos, não só para obter provas, como pelas acusações que ele faria ao imperialismo norte-americano. Zawahiri nasceu em Giza, na região metropolitana do Cairo, a capital do Egito, é a cidade onde ficam as pirâmides, em junho de 1951, numa família importante de classe média no Egito. Seu tio-avô foi imã, o principal sacerdote da mesquita de Al-Azhar, uma das mais importantes do Islã. Aos 14 anos, em 1965, Al-Zawahiri entra para a Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo fundamentalista muçulmano do mundo, fundado em 1928 no Egito por Hassan al-Banna, com o objetivo de reislamizar a Umma. A Umma é o conjunto de todos os muçulmanos. Ele queria reislamizar para tirar a influência do imperialismo e do colonialismo ocidental. Em 1966, a ditadura de Gamal Abdel Nasser, o grande líder do nacionalismo pan-árabe nos anos 1950 e 1960, executou na prisão o guru do jihadismo, Said Qutb, que defendia uma guerra santa para islamizar o mundo inteiro para a corrente mais retrógrada e reacionária do Islã. Então, se o Hassan al-Banna queria reislamizar os muçulmanos, Qutb queria islamizar o mundo inteiro. Esta luta deveria ser liderada por pessoas no modelo dos companheiros do profeta Maomé no século VII, quando o islamismo foi fundado na Península Arábica. O jovem radical se alia então a 4 colegas do ensino médio para criar uma célula clandestina destinada a combater e derrubar o regime secularista do Egito e implantar um Estado Islâmico. Al-Zawahiri define a missão da sua vida, realizar o sonho ou pesadelo de Qutb. Bom aluno, ele se forma em medicina na Universidade do Cairo aos 23 anos e se torna cirurgião. A célula clandestina junta-se a outros grupos para formar a Jihad Islâmica. Jihad significa Guerra Santa em árabe. Jihad Islâmica é formada em 1973 no Egito. Como membro deste grupo, ele é um das centenas de presos depois do assassinato, em 6 de outubro de 1981, do ditador egípcio Anwar Sadat, que fizera a paz com Israel. A participação de Al-Zawahiri na conspiração para matar Sadat não é comprovada. Ele pega uma pena menor de 3 anos de prisão por porte ilegal de arma. Nos anos 1980, ele se alista como médico voluntário do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha dos países muçulmanos, durante a invasão soviética
ao Afeganistão, quando sai da cadeia, em 1984, radicalizado pela prisão e a tortura, volta ao Afeganistão, lá conhece Osama Bin Laden, um dos enviados da monarquia saudita para coordenar a rebelião muçulmana articulada pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, China e Paquistão para fazer do Afeganistão o Vietnã da União Soviética. Al-Zawahiri se junta aos rebeldes. Estes árabes, os chamados árabes afegãos, endurecidos pela guerra contra a União Soviética, fundam a rede terrorista Al-Qaeda, que significa a base, em Peshawar, no Paquistão, em agosto de 1988. Bin Laden é o líder carismático, a voz e a face do movimento jihadista, além de entrar com dinheiro como magnata saudita. Al-Zawahiri é o cérebro, o ideólogo, o estrategista, o articulador da Al-Qaeda. Quando Saddam Hussein invade o Kuwait, em 2 de agosto de 1990, e ameaça a Arábia Saudita, Bin Laden oferece seus homens para defender o reino. O rei Fahad prefere chamar os Estados Unidos, que formam uma aliança de 32 países para expulsar os iraquianos do Kuwait. A presença de tropas ocidentais, inclusive de mulheres, dirigindo caminhões no solo sagrado do Islã, revolta Bin Laden. A Al-Qaeda rompe com a monarquia saudita e passa a ameaçar os Estados Unidos. Depois de vencer a Rússia, era hora de enfrentar a outra superpotência. Em 1993, Al-Zawahiri assume a liderança da Jihad Islâmica no Egito e chefia uma campanha terrorista com 1.200 mortes. A repressão aumenta no Egito depois de uma tentativa de assassinar o ditador Hosni Mubarak durante uma viagem a Addis Abeba, a capital da Etiópia, em 1995. Em 1997, 62 turistas estrangeiros são mortos na cidade histórica de Luxor, e em 1999, Al-Zawahiri é condenado por essas mortes à revelia por um tribunal militar do Egito, ele não estava lá, condenado à morte. A universalização da Guerra Santa, ou seja, saindo do Oriente Médio para atacar as grandes potências ocidentais, começa com uma fátua, um decreto religioso, baixado por Al-Zawahiri e Bin Laden em 1998, com o título de Frente Islâmica Mundial contra Judeus e Cruzados. É o ano em que a Jihad Islâmica se funde definitivamente com Al-Qaeda. Em 7 de agosto de 1998, atentados terroristas contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, na África, matam mais de 200 pessoas, na maioria africanos, e a Al-Qaeda é acusada por este ataque. Em retaliação, o governo Bill Clinton bombardeia uma indústria química no Sudão e acampamentos da Al-Qaeda no Afeganistão. Os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que mataram 2.977 pessoas, seriam a resposta dos jihadistas, que assim levavam os conflitos do Oriente Médio para dentro do território norte-americano. Antes do 11 de setembro, ainda houve outra ação terrorista atribuída à Al-Qaeda, que foi o ataque com uma lancha, o ataque suicida com uma lancha ao contratorpedeiro americano USS Cole, em 12 de outubro de 2000, quando o navio estava ancorado no porto de Aden, no Iêmen. 17 marinheiros morreram e 37 saíram feridos. Foi o pior ataque a um navio de guerra dos Estados Unidos desde 1987, quando a fragata USS Stark foi bombardeada pela Força Aérea do Iraque durante a Guerra Ira-Iraque. Menos de um mês depois dos atentados de 11 de setembro, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, a milícia dos Talibã, que governava o país desde 1996, impondo um regime fundamentalista islâmico, cai em 28 de outubro. Os Estados Unidos cercam a liderança da Al-Qaeda na Batalha de Tora Bora, realizada de 6 a 17 de dezembro no
no Afeganistão, numa zona, num conjunto de cavernas no leste do país, perto da fronteira com o Paquistão. Bin Laden e al-Zawahiri fogem, mas uma das 4 mulheres e 3 filhos do egípcio teriam sido mortos em Tora Bora. Em dezembro de 2001, portanto, no mesmo mês, al-Zawahiri lança o livro O Cavaleiro sob a Bandeira do Profeta, apresentando a ideologia assassina da rede terrorista. O movimento jihadista renasce com a revolta sunita contra a invasão dos Estados Unidos para derrubar Saddam Hussein no Iraque em 2003. A Al-Qaeda no Iraque surge em 17 de outubro de 2004, quando Abu Musab al-Zarqawi jura lealdade a Bin Laden. Em 2006, vira Estado Islâmico do Iraque e na Guerra Civil da Síria, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, a partir de 8 de abril de 2013. A Primavera Árabe, com grandes manifestações de massa e mobilização de intelectuais e de forças da sociedade civil pela democracia, em 2011, tira o protagonismo dos terroristas que, de certa forma, cooperam com os autocratas do chamado Estado Profundo, que reúne os militares, os serviços secretos, as forças de segurança e empresários aliados do regime. Então, junto com este Estado Profundo, os jihadistas tentam ocupar o espaço político aberto com a Primavera Árabe para detonar, destruir qualquer chance de democracia. No início da Guerra Civil da Síria, em março de 2011, al-Zawahiri convoca os seus jihadistas para a luta. Grupos ligados à Al-Qaeda lutam até hoje, com o apoio da Turquia e do Catar, na província de Idlib, no centro-norte do Iraque, contra a ditadura de Bashar Assad, que sobreviveu devido à intervenção militar da Rússia a partir de 30 de setembro de 2015. Na Líbia, que vive até hoje em estado de anarquia e guerra civil, o grupo Ansar al-Sharia, partidários da lei islâmica, um braço da Al-Qaeda, atacou o consulado dos Estados Unidos em Benghazi em 11 de setembro de 2012 e matou 4 norte-americanos, inclusive o embaixador na Líbia. Durante alguns anos, os jihadistas lutam juntos na Síria, na chamada Frente al-Nusra. Como o Estado Islâmico é basicamente iraquiano, al-Zawahiri determina, em certo momento, que realize suas ações no Iraque. O líder do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Abu Bakr al-Baghdadi, rejeita a decisão, alegando que não tem por que respeitar as fronteiras traçadas pelo imperialismo ocidental depois da Primeira Guerra Mundial, quando surge o Novo Oriente Médio. Em janeiro de 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante toma Raqqa, na Síria, e a declara capital de um Emirado Islâmico. Al-Zawahiri não aceita e rompe com o Estado Islâmico do Iraque e do Levante em 3 de fevereiro. Na sua maior proeza militar, o Estado Islâmico toma a cidade de Mossul, no Iraque, uma das maiores cidades iraquianas, em 10 de junho. Em 29 de junho de 2014, al-Baghdadi proclama a fundação de um califado com jurisdição universal e muda o nome para Estado Islâmico. Com o genocídio dos Yazidis e o assassinato de cidadãos ocidentais, o presidente Barack Obama entra na guerra contra o Estado Islâmico em agosto de 2014. 5 anos depois, o califado desaparece do mapa. Com a morte de al-Baghdadi, em 26 de outubro de 2019, al-Zawahiri volta a ser o terrorista mais procurado do mundo. Em 7 de janeiro de 2015, os irmãos Said e Sherif Kouachi atacam a sede do jornal satírico francês Libération, em Paris, por causa da publicação de caricaturas consideradas ofensivas e blasfemas caricaturas do profeta Maomé. E este é um ato atribuído à rede terrorista Al-Qaeda na Península Arábica, que saiu da Arábia Saudita para o Iêmen por causa da repressão da monarquia saudita.
em 13 de novembro, mas o Estado Islâmico faz um atentado, uma série de atentados, um conjunto de atentados muito mais espetaculares, em 13 de novembro de 2015, matando 130 pessoas em Paris. Assume, de certa forma, a liderança do movimento jihadista, faz os atentados mais violentos e que dão maior publicidade ao terrorismo islâmico. A Al-Qaeda declina, perde a capacidade de realizar grandes atentados no Ocidente. A morte de al-Zawahiri mostra que a milícia fundamentalista dos Talibã, que retomou o poder no Afeganistão em 15 de agosto do ano passado, com a retirada dos Estados Unidos, a guerra do Afeganistão foi a mais longa da história dos Estados Unidos e terminou como começou, com os Talibã no poder. Os Estados Unidos acusam o regime fundamentalista afegão de violar a cláusula do acordo de paz que proibia o país de dar refúgio a grupos e líderes terroristas. Al-Zawahiri vivia com a família num bairro nobre de Cabul. É impossível que o regime não soubesse. A rede Haqqani, um grupo terrorista liderado pelo ministro do interior afegão, Sirajuddin Haqqani, o grupo que tem ligações com a Al-Qaeda, os Talibã e o Serviço Secreto Militar do Paquistão, seria o braço do exército do Paquistão na Guerra Civil Afegã. A rede Haqqani tentou bloquear o acesso à casa que teria sido alugada por um dos líderes da organização. Al-Zawahiri foi morto na varanda por um míssil disparado por um drone, um míssil que se abre em 6 navalhas longas que giram para destruir o alvo. Como não explode, evita outras mortes. O presidente Joe Biden se gabou que não morreu nenhum civil, nem uma outra pessoa da família de Zawahiri. O regime fundamentalista afegão acusou os Estados Unidos de violar o acordo de paz ao realizar uma ação militar em território afegão. Biden prometeu caçar sem trégua terroristas que ameaçam norte-americanos, na expectativa também de melhorar a sua popularidade e conquistar votos para as eleições parlamentares de 8 de novembro, quando o Partido Democrata deve perder a maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, se as pesquisas estiverem corretas. A eliminação do líder não deve reduzir a capacidade operacional das filiais da Al-Qaeda, que hoje opera principalmente na África, com a Al-Qaeda no Magreb, especialmente na tríplice fronteira entre o Mali, Burkina Faso e o Níger, e também na Somália com a milícia Al-Shabaab, que sem um centro forte, a tendência é de aumentar a descentralização, perdão. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.